Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 17. Nós vamos ler dos versículos 24 até o 51. 1 Samuel 17, do versículo 24 ao 51. Amém? 1 Samuel 17, do versículo 24 ao 51. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará de mulher a sua filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão para aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descesses aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descesses apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és moço ainda, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Deus disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso ficar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão e o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber do surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra.
e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e o feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com a funda e com a uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou. Cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o herói, fugiram. O tema dessa noite que eu vou trazer um pouquinho para vocês é sobre a vida de Davi como um exemplo de coragem para nós. Nós vamos aprender um pouquinho com ele o que é ser um crente corajoso. Quando eu li essa história, eu comecei a pensar um pouquinho o que era ser corajoso no nosso dia a dia. E comecei a pensar, será que a gente pode considerar uma pessoa corajosa porque ela pulou de um bungee jump? Quem não sabe o que é um bungee jump? É quando as pessoas vão no alto de uma ponte, com uma corda de elásticos entrelaçada nos pés, ele pula lá de cima da ponte. Quando parece que ele vai cair no chão, essa corda dissolve ele novamente. Será que isso pode ser considerado um cara corajoso? Ou uma pessoa que pula de um paraquedas, quantos mil metros lá para cima, ele se joga em queda livre. Em qualquer momento esse paraquedas pode não abrir e acontecer um desastre. Será que isso também pode ser uma pessoa corajosa? Nos nossos dias aí, no começo do ano aí, essa quantidade de enchentes que estão acontecendo, a gente para pensar. Essa semana eu estava passando lá, uma pessoa que saiu da sua casa, conseguiu se livrar, porém ficou algumas pessoas que ele mal conhecia, ainda preso lá na enchente. Ele voltou para resgatar essas pessoas. Eu acho que isso sim a gente pode considerar um cara mais corajoso ainda. Ele arriscou sua própria vida apenas para conseguir salvar crianças que estavam lá presas, entulhadas no meio de uma casa cheia de água. Coragem, ela pode ser definida como uma confiança ou uma força espiritual para ultrapassar uma situação difícil, uma perseverança para enfrentar algo árduo. Essa é a definição mais detalhada sobre coragem. Uma perseverança para enfrentar algo árduo. No texto que a gente acabou de ler hoje, o obstáculo era bem grande para Davi, né? Davi foi lá lutar contra um gigante, porém Davi não poupou esforço para enfrentar. Davi foi com a cara e com a coragem mesmo enfrentar esse Golias que tanto povo tinha medo. E é assim que começa a história de Davi, do grande rei Davi. É assim que começa a grande batalha de Davi contra o gigante filisteu. Desde criancinha, quando a gente está na escola dominical, a gente pode perguntar para as crianças menores aqui. Eles vão se perguntar qual é a história que você mais conhece, que você mais gosta. 99% vai falar a história de Davi e Golias. Que é um pequenininho que vence o gigante. Essa história é a mais conhecida. Até pessoas que não são crentes, se você perguntar, ela vai saber te falar a história do Davi e de Golias. Eu só mudo uma coisa na história que é contada. A gente fala que Davi era o pequeno e Golias era o gigante. Eu penso ao contrário. Quem era o gigante dessa história era Davi. Porque Davi venceu a batalha. O gigante não é por aparência, é sim aquele que vence a batalha. Se a gente estiver passando algum problema e vence esse problema, nós somos os gigantes da vez. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês fixam é que o gigante não era Golias, e sim Davi. Davi era o gigante e nós temos que fixar isso, porque ele venceu a batalha. E com Davi nós vamos aprender algumas coisas hoje para ser um crente corajoso. O que nós temos que fazer para conseguir ser um crente corajoso? Então, o nosso estudo hoje vem a partir disso. A primeira convicção que a gente tem é que um cristão corajoso,
não se abate com críticas, mas sabe defender nas oposições. Vou repetir para vocês. Está aí, né? Um cristão corajoso, ele não se abate com as críticas, mas sabe enfrentar oposições. O Davi, ele era desacreditado por todos. Ninguém acreditava em Davi. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 16, diz assim, ó. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Nem o seu próprio pai acreditava nele. O próprio pai achava que ele não era capaz, que ele não tinha porte para ser o rei. Lá no começo, então, você já vê que ele já tinha algumas críticas na vida dele. Ele sendo um pastor de ovelhas, ele era só um pastor de ovelhas, ninguém queria mais nada de Davi. Mas o Senhor quis. Ninguém acreditava que Davi poderia ser escolhido, mas ele foi. O conceito do irmão dele mais velho, o Eliabe, era terrível a respeito dele. Se a gente ir agora no texto que nós estávamos lendo, no versículo 28, capítulo 17, versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descesses a mim? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Descesses apenas para ver a peleja. Davi, um pouquinho antes no capítulo 17, o pai dele, Jessé, manda ele descer onde estava tendo as batalhas, para ele levar em mente os irmãos e para os chefes da guarda. Então, isso que ele foi fazer. Só que quando ele chegou lá, o Golias começou a afrontar o povo. E Davi foi perguntar para as pessoas da guarda quem era ele para afrontar o povo de Israel. E isso ele estava fazendo com todos. Ele estava perguntando para as pessoas. Quando o irmão dele viu, o irmão dele já foi com a maldade no coração e o criticou. Falou: quem bem conhece a sua presunção e a tua maldade, descesses apenas para ver a peleja. Porém, a parte mais importante está no versículo 29. Davi não sapateou com essa crítica. Davi pouco se importou do que o irmão dele falou. Se a gente levar lá no versículo 29, fala assim: respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Então Davi foi criticado pelo irmão. O irmão dele falou que ele estava lá como presunçoso, era maldoso, mas ele não ligou para essas críticas. Ele foi lá com um objetivo e seguiu nesse objetivo. Muitos de nós não temos essa coragem de Davi de defender o que a gente crê e ser puro de caráter como Davi era. Quantas vezes a gente nos pega em rodinhas conversando, com papos desagradáveis, e nós não temos coragem de pôr limites? Quantas vezes nós somos pegos fazendo coisas que não agradam a Deus e a gente não consegue impor limite, a gente fica refém de alguma coisa? Isso acontece muito nas nossas vidas. Por quê? Muitas vezes por medo de receber crítica, de ser isolado, a gente passa muito por isso na nossa vida. Então a gente tem esse medo de falar alguma coisa e ser interpretado mal, de falar, se posicionar para Deus e ser interpretado mal. Mas nós não podemos ser assim. A gente não pode se esconder de ser crente para ganhar algumas oportunidades. Um exemplo, eu tenho um amigo meu que ele foi fazer uma entrevista numa loja, para trabalhar em loja de roupa. Ele chegou na entrevista, o rapaz fez toda a entrevista e achou ele muito bom, porque ele já tinha muita experiência no ramo. Só que o rapaz, no final da entrevista, virou para ele e falou assim: só que eu preciso só de uma coisa. A gente tem muitas coisas que a gente lança sem nota. A gente compra metade com nota fiscal, metade a gente não põe nota fiscal. Porque senão sai muito caro e a gente não consegue ter lucro. Esse rapaz, ele era casado, tinha filho e estava desempregado ainda. Na hora, ele pensou bem,
Só que vamos ver a palavra na cabeça dele que ele era crente. Ele não podia aceitar isso. E ele se posicionou. Ele se posicionou como um crente. E o dono da loja na entrevista até achou ruim e reclamou com ele ainda. Jogou um monte de crítica para ele. Ele tinha acabado de mandar 3, 4 pessoas que foram fazer entrevistas embora porque ele não gostou. Porque tinha gostado dele. Só que ele se posicionou como uma pessoa crente. Ele foi lá e não se comunicou se ele ia ter crítica ou não. A única coisa que ele fez, ele se posicionou. A gente precisa aprender com Davi, que a gente não pode se esconder e falar o que pensamos para todos. Nós podemos ser até criticados a gente se posiciona. Porém, nós temos que nos posicionar independente do que aconteça. Nós temos que estar posicionados, mesmo que for entre aspas o pior para a gente sabe que a glória de Deus é muito melhor do que qualquer coisa. Mas na hora a gente não vai entender. Mas você pode ter certeza que futuramente você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, a questão disso. O segundo ponto que a gente tem que aprender com Davi é que um cristão de coragem tem uma história com o seu Deus. Vamos ver lá no nos versículos 33 ao 37. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi, no versículo antes, mostra que ele foi se apresentar voluntariamente. Ele se apresentou voluntariamente para pelejar contra Golias. Enquanto todos estavam com medo, ele foi lá no rei Saul e falou: deixa que eu vou. Ele tinha uma argumentação maravilhosa. O testemunho da vida dele, a história que ele passou, é muito boa. Ele mostrou que a vitória sobre o urso e o leão, ele mostrou essa vitória que ele tinha para o rei Saul, que ele estava guardando o rebanho. Muitos outros personagens bíblicos também têm uma história com Deus. Nós podemos falar um pouco de Jó. Jó perdeu tudo e Deus restaurou a vida dele. Olha que história maravilhosa. E em Jó 42:5 ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele conseguiu ser restaurado e no final ainda falou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é bom ver isso, uma pessoa reconhecer a grandeza de Deus. O segundo, que a gente também pode colocar, é o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos aqui conhecem a história do apóstolo Paulo, desde a sua conversão. Ele era perseguidor de Cristo, e a bênção que ele foi no ministério. E ele fala no final: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha a gente saber que ele teve uma história com Deus. A história dele foi o testemunho de vida dele. Ele teve uma história maravilhosa com Deus. Outros exemplos: Noé, o escolhido para fazer a arca. Moisés, eu acho que o principal de Moisés foi quando ele estava sendo perseguido, juntamente com o Senhor, ele abriu o mar vermelho. Ele foi um instrumento ali na hora, juntamente para fazer o mar vermelho abrir. A gente conta isso. Às vezes as pessoas nem acreditam assim, mas como o mar vermelho, tem alguns cientistas aí tentando provar que na verdade o mar vermelho não abriu. Isso aí é só uma ficção. É uma ficção científica que fala que o mar abriu. Eles não acreditam. Então tentando provar por A mais B, que teve um efeito na época que fez com que
ficou dura a água e as pessoas conseguiram andar por cima dela. Então a gente vê que tem uma história maravilhosa com Deus. Davi tinha uma convicção forte. Ele já sabia que ele ia para a luta e ia vencer. Você viu lá onde a gente estava lendo? Os versículos que mostram a confiança que ele tinha. Ele não estava muito preocupado como seria, mas ele tinha certeza que ele ia vencer, que ele ia ter a vitória. Todas as vezes ele fala: o Senhor me livrou do urso e do leão. Quem será esse filisteu para conseguir algo contra mim? Então você vê que Davi estava muito convicto do que ele quer. Davi estava muito convicto da sua vitória. A nossa história, a sua história com Deus é um testemunho dele. E nós? Agora levando um pouquinho para a gente. Será que nós podemos relatar um testemunho verdadeiro que a gente teve com Deus vivo? Será que nós temos uma história realmente voltada para esse Deus? Será que a gente consegue, numa conversa, falar: Deus fez isso por mim? Muitas vezes a gente acha que, mesmo nas derrotas, a gente não está tendo a vitória de Cristo. Porém, às vezes a nossa derrota é porque Cristo diz. Isso é uma vitória. Então nós temos que entender, mesmo nas derrotas, que é o que Cristo quis para nossas vidas. Deus sempre está presente com a gente, nos auxiliando. E a história de Davi eram as convicções que ele defendia. A gente precisa aprender com Davi que o cristão de coragem tem uma história com o seu Deus. Nós temos sempre estar buscando uma história com o nosso Deus. Nós temos que estar voltados a isso. O próximo ponto que nós vamos pegar é um cristão de coragem tem as suas convicções na ação de Deus. É uma continuação. O cristão de coragem tem todas as suas convicções nas mãos de Deus. O segredo da coragem de Davi está exposto na afirmação dele para Golias, lá no versículo 45 do 1 Samuel. Diz assim: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. Imagina, você na frente de um gigante, olhar para ele cheio de armadura, você pequenininho, você olhar para ele e falar assim: você pode vir com a espada, com o escudo, com essa armadura toda. Eu venho com essa roupa simples, mas eu venho em nome do Senhor Jesus, aquele que você tem afrontado. Mas Davi fez isso porque ele já tinha certeza que essa batalha não era dele. Essa batalha era a batalha do Senhor. Davi estava lutando uma batalha, a batalha do Senhor. Não era uma batalha pessoal dele, por mérito dele. E sim, ele estava convicto disso. Da batalha que ele estava indo era uma batalha para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O grande propósito daquela luta estava bem claro no coração de Davi, no final do versículo 46. Na parte B, bem a última frase, que diz assim: e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E na continuação ele mostrou que essa luta serviria para mostrar que toda a terra, para todos, que existia um Deus em Israel, um Deus único, um Deus forte. A convicção dele está exposta no versículo 47, quando ele continua falando: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas vossas mãos. Porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas vossas mãos. Eu tenho bastante tempo ainda para falar, né? Ele mostrou mesmo em quem ele confiava, mostrou mesmo que a luta não era dele, que a luta era realmente de Deus. E a convicção dele, quando ele foi para a luta, a preocupação principal dele era mostrar que existia um Deus em Israel. Quando muitos duvidavam, ele estava lá para mostrar que o Deus a quem ele servia estava junto com ele nessa batalha. Porque saberá toda essa multidão que o Senhor salva, e não é nem com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em vossas mãos. Um exemplo de quem defende suas convicções também
que a gente tem muito conhecido na Bíblia é o de Estevão, em Atos, do versículo 7 ao versículo do Atos 7, do versículo 54 ao 57. Quem quiser abrir também para acompanhar a leitura, Atos 7, do versículo 54 ao 57. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e guilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, falando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançaram fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi apedrejado, mas ele foi defendendo as suas convicções, no que ele acreditava. Ele foi até o fim, até o último momento da sua vida, acreditando mesmo em Deus, nas suas convicções, e foi nessa luta tremenda. Deve ser uma situação muito difícil, um monte de gente tacando pedra em você e você morrendo sem apedrejar. Deve ser uma situação terrível, mas ele foi lá sofrendo e ainda falando de Deus, mostrando para todos que ele servia a Deus. Irmãos, a gente pode ter certeza que quando lutamos as batalhas do Senhor, a gente sempre vai ser vitorioso. A grande derrota do crente é quando estão envolvidos em suas próprias lutas ou lutando contra os seus irmãos, quando o nosso alvo deveria ser lutar contra o nosso adversário. Quando a gente se pega aqui com os desentendimentos, ou dentro da igreja ou fora da igreja, mas por muitos Cristo, sendo que isso não tem que ser a nossa batalha. Nossa batalha tem que ser contra o nosso próximo. O mandamento mesmo diz: nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a nossa batalha não tem que ser contra o nosso próximo, e sim tem que ser contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário. Precisamos ter sempre em mente que as nossas lutas são as lutas de Deus. Mas espera aí, se eu estou lutando contra um irmão em Cristo, nós estamos fazendo a luta de Deus? Eu creio que não, a gente está fazendo a luta nossa própria luta. E pode ter certeza que quem está fazendo isso vai ter derrota. Vai vir derrota na sua vida. Pode ter certeza disso. Quando a gente luta a luta de Deus, é maravilhoso quando a gente tem a vitória. Todas as outras pessoas vão ver essa vitória e vão ver que você está glorificando o nome de Deus. E isso vai ser importante para os outros. Os outros vão ver a vitória de Deus e vão se edificar também. Eu falo isso por mim. No meu local de trabalho, quando eu comecei a passar por algumas dificuldades, lá eu coloquei Deus na frente de qualquer coisa, mudou totalmente. O meu local de trabalho mudou totalmente. As pessoas onde eu trabalho hoje me respeitam e conseguem me ver como um cristão. As pessoas, eu trabalho em uma academia, então vocês podem me ver como um pouco mais, é um pouco difícil. Mas hoje eu consigo me posicionar e todos conseguem ver através do meu testemunho, através das coisas que eu estou fazendo, que Deus é maravilhoso. Muitos lá vão lá e me pedem para eu falar um pouco de Deus, eles estão com problema, eu viro até um psicólogo lá deles. As pessoas estão com problema, me chamam de canto para se desabafar comigo. E fala ainda, você é crente, você vai entender. É mais fácil falar com você do que falar com qualquer pessoa. Então Deus utiliza você onde quer que seja, em qualquer lugar. Mas nós temos que estar sempre voltados a Deus, a luta de Deus, e não as nossas próprias lutas. Se lembre sempre disso. A gente tem que lutar para que todos saibam que existe um Deus vivo. Já tem tantas graças no mundo, nós vamos unir para fazer mais graça. Nós temos que nos unir
para trazer esse nome maravilhoso para todos, para que todos venham conhecer quem é o nosso Deus. O quarto ponto de um crente que é corajoso, que quer ter essa coragem, é sempre ter as iniciativas para a vitória. Lá no versículo 48, 1 Samuel 17, 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Davi tinha certeza, acho que se ele esperasse um pouquinho, podia fazer alguma coisa. Ele tinha apenas uma funda, para quem não sabe, é como se fosse um estilingue hoje, mais ou menos. Ele só estava com o estilingue com 5 pedrinhas na mão. O gigante estava com uma espada, estava um monte de coisa. Só que Davi, antes de sofrer, ele teve essa iniciativa. Ele partiu para o combate sem esperar, ele não ficou na defensiva, esperando um ataque. E com apenas um golpe, ele conseguiu derrubar o gigante. Deus estava com ele nessa batalha. Ele tinha 5 pedras, mas um golpe, o primeiro golpe, já derrubou esse gigante. Deus é poderoso demais. A arma de Davi era uma funda, 5 pedras, ele nem a armadura usava. Porque, como a gente leu no versículo 17, do 38 e 39, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele ainda tentou ir para a armadura, só que a armadura devia ser muito pesada e muito grande. Ele deveria ser bem magrinho, bem pequenininho, e não conseguia se locomover. Só que a convicção dele era tão grande, ele estava indo lá em nome do Senhor, que é de Deus de Israel, para mostrar a todos que Deus de Israel vive e está junto com o povo. Ele foi para a luta do jeito que estava e tentou. E ele conseguiu, do seu próprio jeito, ainda que bem simples, ele saiu da luta como vencedor. Ninguém acreditou lá na hora. Até que o povo ficou lá ainda e mostra no final que fala, depois que ele matou o herói dos filisteus, todos fugiram. Mas eles ficaram lá até o final, quando Davi ainda estava lá tirando, cortando a cabeça. Eles ficaram lá até o final para ver isso. Tenha certeza, irmão, que Deus quer te usar do jeito que você é. Não importa o que você tem, não importa como você vem a Ele. Não importa se você tem muitos bens, não tem nada. Deus vai querer te usar para a glória dEle e para a nossa própria edificação também. Você tem que vir como você está, não importa o que você tem. Deus valoriza o que a gente é. Deus valoriza cada um aqui de forma especial. Nós somos escolhidos de Deus. Então Deus nos valoriza independente do que nós temos. Nós não precisamos tentar ser o que a gente não é. Como o que aconteceu, Saul foi e tentou fazer ele um guerreiro, colocar a armadura dele. A armadura era muito pesada, ele não aguentou. Não adiantava ele tentar ir contra o Golias com uma armadura super pesada, ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir nem andar, nem nada, dar o primeiro golpe, como a gente falava antes. Como que ele ia conseguir dar o primeiro golpe se ele não conseguiu nem se locomover? A espada acho que era muito pesada para ele. Então nós temos que vir como nós estamos, do nosso jeito, não precisamos mudar quem nós somos. Deus nos ama do jeito que nós somos, a gente tem que ser autêntico. Nós precisamos colocar a nossa vida no serviço do Senhor e lutarmos a batalha dele. É isso que nós precisamos fazer principalmente. Lutar essa batalha dele. Nós precisamos nos posicionar e trabalhar no serviço do Senhor para a honra e glória dele. Nós vamos colocar a serviço do Rei e pode ter certeza
que Deus nos dará essa vitória. Pode ter certeza disso, irmãos. Que nós sairemos vitoriosos. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem é o seu Golias? O que está te tirando o sono, atrapalhando sua vida espiritual mesmo com Deus, seu casamento, seu trabalho? O que é que está te atrapalhando? Eu fico admirado, às vezes a gente vê crentes que acreditam em Deus e qualquer problema baixa a cabeça. Qualquer problema que está passando, nós abaixamos a cabeça e não pintamos no plano, nós desistimos. Muito fácil. Nós podemos ter certeza que esse tipo de crente não é um crente corajoso. Qualquer problema que acontece, a gente abaixa a cabeça, muitas vezes culpamos o Deus, nosso Deus a quem nós servimos, pelo que nós estamos passando. Pode ter certeza que esse não é um crente corajoso. Esse sim é um crente covarde. Quem está se escondendo atrás de algumas coisas, não podemos fazer isso. Nós temos que enfrentar todas as circunstâncias com coragem em nome do Senhor Jesus. Como diz lá em Romanos 8:37, somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Então, escuta essa palavra, gente. Em Cristo somos mais que vencedores. Então, não deixe que nada venha desanimar a sua vida. Nós somos seres humanos, nós sabemos que as dificuldades vêm mesmo, muitas vezes vêm muito pesada, muito difícil, a gente passa por diversas situações, porém nós temos que ter coragem de enfrentar qualquer dificuldade, independente do que for, porque nós estamos nessa batalha com Deus. Se nós entregarmos as nossas dificuldades para Deus e lutarmos junto com Deus, pode ter certeza que nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Então, para sermos um cristão de coragem, a gente não pode abater com as críticas. Nós temos que ter uma história com Deus, temos que ter nossas convicções em Deus e temos que ter iniciativas para a vitória. Será que nós estamos igual Davi, o gigante Davi? Será que nós estamos com esses pontos? Será que nós estamos tendo, quando alguém critica a gente, será que a gente está aceitando essas críticas? Será que a gente não está se abatendo, não está deixando se levar por uma simples crítica? Será que a gente consegue colocar a bola para frente e deixar o que estão falando para trás? Será que a gente consegue ter essa história com Deus? Será que nós conseguimos ter uma história com Deus, um testemunho vivo do que Deus fez nas nossas vidas? Será que nós podemos testemunhar isso para quem for, sem ter vergonha do que for acontecer? Será que a gente consegue ter essa história? Será que nós temos as nossas convicções de Deus como Davi teve, falando que ele está vindo aqui em nome do Deus vivo? Ele está indo lutar a luta do Senhor dos Exércitos e não a luta dele. Será que nós temos essa convicção quando nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade? Nós não estamos passando essa dificuldade sozinhos, nós estamos passando essa dificuldade juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos isso? Será que a gente está tendo essa iniciativa para a vitória? Quando a gente está lá no fundo do poço, quando parece que tudo vai dar errado, será que nós conseguimos olhar para frente, olhar para o alvo e tomar iniciativa para melhorar? Nós precisamos ter isso em mente. A gente tem que lembrar sempre que o gigante não é o nosso problema. O gigante é nós que vamos vencer essa batalha. Nós estamos tendo isso em mente. Davi é o gigante da história, e não Golias. Golias era uma coisa muito pequena para Davi. Davi estava lá com o seu Deus, você tem coisa melhor que isso? Ele pouco importava o tamanho, podia ter 50 gigantes daquele lá. A convicção que ele estava na mente que ele ia vencer, não importava que fosse, não importava em qual circunstância seria. Mas ele falou: eu estou aqui em nome do Deus de Israel, para mostrar para todos que existe um Deus em Israel. Eu queria pedir para todos os irmãos agora abrirem as suas Bíblias em Josué 1:9. E nós vamos ler todos juntos em nossa voz esse versículo. Josué 1:9.
Amém? Juntos, é uma promessa, a gente precisa guardar essa promessa, é uma promessa que Deus fez para Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós possamos ter essa palavra em mente, esse versículo em mente, essa promessa que Deus fez a Jesus até para nós também na nossa vida. E Deus estará conosco por onde quer que a gente andar. Se a gente não temer, nem nos espantar, porque o Senhor teu Deus é contigo. Creia nisso, irmão. Em qualquer problema que você tiver, Deus estará contigo. Amém? O Senhor nunca vai nos desamparar. Ele sempre estará conosco em todos os momentos. Amém? Para a gente finalizar essa mensagem, eu queria pedir para os irmãos abrirem o novo cântico, no hino 49. Hino 49.